Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora mais um assunto aí da ótica geométrica. Vamos falar um pouquinho sobre eclipses, mais especificamente o eclipse solar. Bom, para começar, é importante saber que eclipse é um fenômeno que ocorre graças à propagação retilínea da luz. Se você não lembra muito bem o que é isso, dá uma olhadinha, a gente tem uma aula que fala sobre esse assunto. Propagação retilínea da luz diz que em meios homogêneos, transparentes e isotrópicos, a luz se propaga em linha reta. Então, se não fosse esse princípio, não ocorreriam os eclipses. Bom, vamos ver então como é que é o eclipse solar. Ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, impedindo ou totalmente ou parcialmente a luz do Sol de atingir a Terra, como você pode ver nesse esquema. Então você tem aqui o Sol, a Lua fica entre o Sol e a Terra, impedindo em algumas regiões da Terra da luz do Sol atingir aí a Terra. Então, perceba que aqui existem duas regiões. Essa região mais escura é chamada de sombra ou umbra. Sombra é o nome mais comum. Seria aí o eclipse total. Então, quem está nessa região não vê nada do Sol, o Sol fica totalmente coberto. Já quem está nessa região cinza, que nós chamamos aí de penumbra ou sombra parcial, o nome mais conhecido é penumbra. É uma região de sombra parcial, ou se você preferir, de iluminação parcial. Quem está nessa região deixa de ver uma parte da luz do Sol, mas consegue ver outra parte. Então, quero mostrar para vocês agora como que é o esquema de um eclipse total, como você pode ver aqui, ó. O Sol fica totalmente coberto pela Lua. A Lua cobre totalmente o Sol, tá certo? Já quem está nessa região aqui, ó, da penumbra que a gente viu agora há pouco, vê o eclipse solar parcial, ou seja, aqui você percebe a Lua cobrindo aí uma parte do Sol, mas não totalmente o Sol, é o eclipse solar parcial. Então lembra que o total é quem está na sombra e o parcial vê quem está na região de penumbra. Existe também um outro tipo de eclipse, que é o eclipse anelar. O anelar é curioso porque o que acontece? A Lua ela fica totalmente na região do Sol, só que ela não consegue cobrir totalmente o Sol. Então você vê como se fosse um anel, tá? É diferente do eclipse total. Aqui a Lua ela está totalmente na região do Sol, só que ela não consegue cobrir totalmente, então você vê como se fosse um anel, né? Aliás, esse nome aqui é bem sugestivo. Isso é um eclipse anelar. E para encerrar esse assunto, gente, uma coisa bem importante, que pode ser aí assunto aí de prova, o cara pode chegar e perguntar assim, ok, está acontecendo um eclipse solar, né? Que fase da Lua, né? Que fase que a Lua se encontra para que você tenha um eclipse solar? E aí tem que lembrar que o eclipse solar ocorre quando a Lua está na fase nova. Porque pensa, gente, você tem o Sol e a Lua está entre o quê? O Sol e a Terra. Imagina, gente, se tem ali, por exemplo, o Sol, eu sou a Terra e a minha mão aqui é a Lua. Se eu estou olhando para a Lua e a Lua está tapando a minha visão do Sol, é porque eu estou vendo a parte da Lua que não está iluminada. E quando isso acontece, a Lua está na fase nova. Ok, gente? Valeu, até a próxima.